Paulo Costa, o Paulo Borrachinha enfrentou o Roman Kopylov na penúltima luta do UFC 318. É sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, mas antes de começar, só confere aqui embaixo se você é inscrito no canal. Se não for, se inscreve aí e deixa o sininho ativo para você não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Bom, vamos lá. O Borrachinha era azarão e eu achava também, tá, que ele perderia essa luta, só que nos vídeos pré-evento eu coloquei um porém, né? Eu falei, depende muito da versão do Borrachinha. Se de fato ele mostrar a versão antiga, né, o Borrachinha do Velho Testamento, ele pode sim vencer a luta, só que é aquela dúvida que eu falei no vídeo, né? Como a gente vai saber qual é a versão dele? Né, porque ele disse, de fato, na última luta dele, que ele ia mudar, que ele ia voltar, que ele ia ser agressivo, que ele ia voltar a fazer o que ele sempre fez, andar pra frente, impor o ritmo e tal, né, que seria o ideal pra ele, né, eu falei isso em vários vídeos de resultado onde ele perdeu a luta, ele tinha perdido a essência dele, o forte dele, que era causar medo nos adversários, que era igualar a luta ali nessa pressão que ele faz, querendo ou não, nessa aura que ele impõe, os caras lutavam com medo dele, e ele começou a se controlar, a querer ser mais técnico, deixar o adversário confortável. E o Kopylov era um cara, como eu disse no vídeo pré-evento, excelente na trocação, muito técnico. Eu acho até mais técnico que o próprio Borrachinha, só que o Borrachinha deveria ter o plano de jogo de fazer o quê? O jogo que ele sempre fez, andar para frente, colocar volume de golpe, deixar o Kopylov desconfortável, equilibrar a diferença técnica nesse estilo de desconforto para o Kopylov. E foi exatamente o que o Borrachinha fez. O Borrachinha foi muito mais agressivo, andou para frente, colocou muitos golpes pesados, mesclou muita trocação, não ficou só no boxe, chutou muito, o que eu sempre também falei, o Borrachinha tem que chutar, ele chuta rápido, ele chuta forte, ele é preciso nos chutes, então ele veio para lutar kickboxing, andar para frente e realmente sufocar, deixar completamente desconfortável o adversário. Então o Kopylov tinha ali um momento ou outro e tal, mas não conseguiu se encontrar na luta. O Borrachinha simplesmente afogou ele. O Borrachinha conectou 99 golpes significativos e tomou apenas 48. A precisão do Borrachinha foi de 62%. A do Kopylov só 46%. Borrachinha ainda conseguiu knockdown, conseguiu ali também se defender quando a luta ia para o grappling, né? A gente teve duas tentativas de queda do Borrachinha no terceiro round, né? Mas ele não conseguiu derrubar, mas em todos os rounds ele teve muito mais golpe significativo. Ele teve mais do que o triplo no primeiro round de significativo, ele teve o dobro no segundo e teve 50% mais ali praticamente no terceiro, ou seja, os 3 rounds ele conectou muito mais golpes. Ele estava bem ofegante na entrevista e tal, mas natural, né? Ele realmente colocou ritmo, andou para frente, ele não parou em nenhum momento e não teve golpezinho só para tocar, né? Ele realmente estava batendo para machucar. Então o Kopylov ficou assustado, né? Ele tomou muito golpe duro, conseguiu absorver bem, é verdade, mas tomou muito golpe duro. Teve momento ali que ele ia tentar fazer o jogo dele, mas o Borrachinha já jogava chute forte, então assim, ele ficou sem ter o que fazer. Né? Realmente o Kopylov ficou numa sinuca de bico, acho que ele não esperava, né, que o Borrachinha ia vir com tanta sede. Talvez ele tenha visto as lutas mais recentes do Borrachinha e se baseado nas performances mais recentes e deu ruim, né? Porque assim, essa performance do Borrachinha não tem nada a ver com as últimas performances que ele teve, nada a ver. Né? Esse Borrachinha, falei na live, esse Borrachinha lutando com o Strickland, esse Borrachinha de hoje, com certeza, na minha opinião, ganhava do Strickland. Aquela luta com o Whittaker, o Borrachinha foi bem, mas aqui ele foi mais agressivo ainda. Eu acho que teria uma chance maior também naquela luta, né? Contra o Rockhold, beleza, ele ganhou, mas poderia ter ganho muito mais fácil até, né? E mesmo contra o Vettori, que a do Vettori foi 5 rounds, aí é difícil ter gás, né? Mas mesmo naquela luta, ele mais agressivo nesse jeito, com mais vontade, também poderia ter tido um resultado diferente. Então assim, eu fico feliz, né? Eu já tinha falado, tava torcendo muito pra ele ganhar, é um cara que entrega muito entretenimento, e esse cara dá gosto de assistir. Né? Do mesmo jeito que a gente fez um vídeo de resultado revoltado quando ele perdeu do Strickland, uma performance ruim, tal, ele mesmo reconheceu, agora mudou completamente. Então assim, eu espero de verdade que ele mantenha ritmo de luta, né? A gente sabe que ele não luta tanto e tal, então, pô, eu acho que depois dessa luta ele tem que manter ritmo, né? Ele ainda tem idade para performar, ele perdeu um certo tempo aí, mas, pô, acho que ainda dá para ele se manter em atividade. Esse Borrachinha, tudo bem, ele perdeu muitas posições no ranking por ter perdido muitas lutas, não ter ficado ativo, mas, cara, dá uma respirada na carreira dele, assim, é absurda. Né? Se ele perde essa luta, realmente fica muito ruim. Então, ele, como era azarão e venceu bem,
Isso dá uma respirada muito boa. Ele tinha falado antes da luta do Chimaev, na entrevista ele cumpriu a palavra dele, falou de novo, xingou bastante o Chimaev, pediu a luta. Foi o que eu falei no vídeo recente, né? É difícil casar essa luta, porém, o cenário ideal seria ele ganhar bem do Kopylov e o Chimaev perder do Duplessis para tentar fazer essa luta ter algum sentido. Ele já fez a parte dele. Ele ganhou e ganhou muito bem do Kopylov. Então a parte dele ele cumpriu aí nota 10. Né? Agora ele tem que torcer pro Duplessis ganhar bem do Chimaev, porque aí começa a ficar mais possível o cenário para ele lutar ali com o Chimaev, né? Mas, cara, sinceramente, eu acho que mesmo que ele não lute com o Chimaev de imediato, tem vários nomes ali que acho que dá para casar para ele enfrentar, e ganhando de um nome na frente dele e ganhando bem, realmente torna bem impossível ele enfrentar o Chimaev. Agora, se o Chimaev confirmar o favoritismo das bolsas e se tornar campeão, aí é muito difícil pegar o Borrachinha que tá lá atrás e botar para disputar cinturão. Mas nada impede que o Borrachinha se mantenha ativo, pegando bons nomes, ganhando bem nesse estilo que ele ganhou e escalar de volta. Então assim, na minha opinião, o futuro tá totalmente na mão do Borrachinha. Se esse mesmo Borrachinha, que lembrou muito o Borrachinha antigo, mantiver essas performances, tiver lutas marcadas, não tiver problema para bater peso, né? As lutas não caírem, não tiver lesão, né? Tudo aquilo que a gente já viu na carreira dele. Mas se ele mantiver frequência de luta, lutando nesse nível, ele tem tudo para escalar o ranking e chegar no objetivo dele, que é lutar com o Chimaev. Tá, então eu fiquei muito esperançoso. Eu repito o que eu falei no vídeo passado. Eu acho que o Borrachinha tem jogo para lutar com o Chimaev. Não digo que ele é favorito, mas ele tem jogo porque ele defende bem queda, tem esse volume e tal. Então, assim, claro, luta de 5 rounds é diferente, mas eu continuo achando ele um bom lutador, né? Eu falei no vídeo também, virado moda, né? Atacar o Borrachinha, falar mal, e eu fui aqui, né, no vídeo pré-evento, defender ele. Falou, pô, o cara é bom, né? O cara tem muito ainda o que entregar. Ele tem idade, é só questão de querer, só questão de vontade, né? Então não dava pra saber como tava o camp dele, estava motivado, se não tava, enfim, não dava pra saber de problema, não dava pra saber de nada. Mas na luta ele mostrou uma excelente performance, mesmo tendo ficado doente, né? E a luta tendo sido remarcada. Ainda assim ele conseguiu entregar uma performance dessa, tá? O Kopylov era favorito nas bolsas, era favorito para mim, achava até que ele não ia ter tanta dificuldade, porém, quando o Borrachinha gerou desconforto ali, o Kopylov ficou perdidinho. O Kopylov estava com a luta perdida e não teve senso de urgência nenhum. Ele simplesmente assistiu o Borrachinha lutar, ele não conseguiu fazer nada. Ele tinha um lapso ali, um chute bom, um soco bom, mas não conseguia. O Borrachinha literalmente controlou a luta do jeito que quis. Né? Então, assim, mais do que o dobro dos golpes significativos e knockdown. Então, o Borrachinha surpreendeu. Realmente, a gente consegue enxergar o Borrachinha antigo nessa versão. Ele cumpriu o que ele falou. Ele falou que ia fazer isso e, de fato, fez. E é isso que eu gosto. Então, eu torço de verdade para que ele faça mais uma luta antes de acabar esse ano. Né? Talvez novembro, dezembro, dá para ele fazer mais uma luta. Dá para ele pegar um nome acima dele, ele vem de luta, então isso também ajuda ele. Então, assim, tudo que ele precisava, né? Caiu como uma luva o resultado aí pro Borrachinha. Assim, ele tinha 4 derrotas ali nas últimas 6, né? Nas últimas 5, na verdade. As últimas 6, tá certo, né? Na verdade, se contar as últimas 6, ele tinha 2 vitórias, né? Porque não conta essa vitória de agora. Mas, enfim, tirando essa luta, das últimas 5 ele tinha perdido 4, vai. Vamos resumir mais fácil. Então era tudo que ele precisava, né? Tinha negociado contrato novo, pedindo pra ganhar mais, enfim. Eu acho que agora ele sente um alívio, né? Tirou 50 toneladas das costas, né? Porque agora a galera vai voltar a elogiar, vai voltar a confiar nele, e enfim, é isso. Vamos esperar os próximos passos. Difícil ainda ele lutar com o Chimaev, mas ele tá de parabéns. Gostei e espero do fundo do coração que ele mantenha esse tipo de estratégia, que ele não volte atrás independente do adversário, porque ele é bom fazendo isso. Se ele dosar, ele é outro lutador. Então ele tem que lutar no modo raiz dele. Foi o que ele fez e funcionou. Glória a Deus. É isso. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!